confirmação que todo mundo esperava tá muito próxima de acontecer. Tem também o Flamengo conseguindo vitória sobre o Palmeiras depois de colocar pressão. A Leila Pereira achando que ia dar um contragolpe, ia revidar, mas esse contragolpe dela não afeta em nada o Flamengo. Eu vou dar os detalhes todos no vídeo de hoje. Tem também o plano A para a zaga definido e o Flamengo já definindo proposta para zagueiro, e eu vou dar os detalhes dessa nova proposta. E além disso tem mais novidades e detalhes aí da negociação do Felipe Luiz para renovação. Já falei que o BAP assumiu essa negociação aí e eu vou dar os detalhes para vocês de como anda, como é que pode se desenrolar em questão também, o que tá travando essa negociação toda, tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes eu quero saber se você já deu o like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pras notícias do Mengão. Irmão, pega a visão pra saber tudo que tá rolando no nosso Mengão. É só se ligar no canal do Lucão. E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje pra falar tudo do nosso Mengão. Flamengo que treina hoje com todo mundo de volta. Terça e segunda-feira foram segunda folga total, terça só a galera que tava fazendo aquela recuperação física que compareceu ao Ninho do Urubu. A partir de hoje, até sexta-feira, treinos às 9 da manhã. Na sexta à tarde, o Flamengo viaja para Pernambuco para enfrentar o Sport lá na Arena Pernambuco no sábado. Então, essa é a agenda da semana. Depois de Flamengo e Sport tem Fla-Flu. A gente vai falar, inclusive, o Flamengo está buscando fretar um avião aí para trazer os jogadores da data FIFA a tempo. Talvez não todos, por conta aí da logística. A gente vai dar os detalhes aqui para vocês. Depois do Fla-Flu tem Flamengo e Bragantino, Flamengo e Galo, e aí já vem a final da Libertadores, faltando agora 17 dias para essa grande final. Depois da final da Libertadores, Flamengo e Ceará, e Mirassol e Flamengo fora de casa, jogo complicadíssimo, encerrando aí o calendário do Flamengo, que pode ter ainda o Mundial Intercontinental depois dessa partida do Brasileirão fechando aí. Flamengo defenderá nesse sábado contra o Sport na Arena Pernambuco um tabu de 8 anos sem perder para o adversário. A última derrota rubro-negra ocorreu em junho de 17 por 2-0 na Ilha do Retiro. Desde então foram 8 confrontos com 7 vitórias e um empate. Então o Flamengo está um bom tempo aí sem nem empatar, sem nem perder, né? 8 vitórias e um empate aí nos últimos jogos. Equipe comandada com Felipe Luiz chega para o duelo com diversos desfalques por conta aí da data FIFA, com Danilo, Alexandro, Arrascaeta, Vinha, Varela, Plata, Carrascal, todo mundo a serviço das suas seleções. E a partida é válida aí pela 12ª rodada, é o jogo atrasado. Então, foco agora do Flamengo também fica por conta aí da questão do Bruno Henrique, que teve o julgamento remarcado para quinta-feira. Então, a presença dele no fim de semana contra o Sport vai depender do que ficar definido aí na próxima quinta. Então, vamos ver no que vai dar. Antes de seguir, tem uma novidade aqui para vocês, que é uma seleção de produtos do Flamengo que eu tenho deixado aqui como relacionados no vídeo, né? E tem camisas oficiais do Flamengo, tem camisa retrô, tem copo, tem caneca, tem um monte de coisa que eu tenho selecionado. São produtos que eu conheço, de qualidade, que são links, tanto da Shopee quanto do Mercado Livre, que a gente deixa aqui no vídeo. E eu peço aquela moral de vocês, se vocês estiverem procurando algo para dar de Natal, para dar um presente para qualquer um da sua família rubro-negra, para aquele sobrinho, aquele neto que está nascendo agora, você precisa dar aquele reforço para ele virar rubro-negro. Então, não deixa de comprar através desses links aqui que eu estou deixando no vídeo, porque isso ajuda e muito o Flamengo e também me ajuda aqui a continuar produzindo conteúdo, me dá aquela moral. Beleza? Não esquece disso. Aproveitando também, pedindo para você dar o like no vídeo, compartilhar com os amigos, com a família, se inscrever no canal e ativar o sininho, que aí todo dia você recebe essas notícias do Flamengo aqui. Vamos mudar de assunto, vamos falar agora de fair play financeiro, porque a CBF está dando mais detalhes aí como é que vai ser essa implementação. O plano de fair play financeiro da CBF começará em janeiro de 26 e será implementado gradualmente até 2029. Os clubes terão que limitar os gastos com elencos a 70% da receita e manter o endividamento de curto prazo abaixo de 45%. Em caso de descumprimento,
haverá punições que vão de advertência a rebaixamento. Clubes em recuperação judicial terão regras específicas. O projeto também prevê controle de dívidas, equilíbrio financeiro e fiscalização rigorosa a partir de abril de 2026. Então, começa, né? Não vai ser aquela coisa com implementação de todas as regras de uma vez, mas eles vão gradualmente tentando tornar aí o fair play financeiro uma realidade no Brasil. É claro que tem que se ficar muito atento, porque na Europa, inclusive, já acontece muito dos times burlarem, tentarem fazer ali algumas transações, alguns ajustes ali, né, uns esquemas para não ficar fora ali do fair play financeiro, mas a gente vê muito, inclusive o Textor fez lá com o grupo Eagle, tira daqui, põe dali, pega jogador do mesmo grupo a preço zero e revende a preço muito alto para balancear ali os caixas, né? Então tem que ficar atento para que isso não aconteça aqui no Brasil também, mas é um começo, não dá para a gente também ficar 100% pessimista, é um começo, é uma tentativa e o Samir Chaldie tentando aplicar o fair play financeiro no Brasil. Falando também sobre novidades para 2026, novidades referentes ao impedimento semiautomático que vai ser instalado nos jogos do Brasileirão a partir de 2026. A tecnologia é a mesma da Premier League. Ao todo serão utilizados 30 iPhones 16 Pro, que devem ser atualizados aí para os 17, né? Na temporada que vem. Os celulares gravam os vídeos em 4K a 100 frames por segundo, permitindo criar uma réplica digital da partida. O programa monitora milhares de pontos no corpo de cada atleta em campo, além da bola. Ele define através de inteligência artificial o momento exato do passe e quem são o atacante e o defensor que interessam para análise. Vale destacar que o presidente da CBF, Samir Chaldie, afirmou que a tecnologia vai estar já disponível para uso a partir da primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2026, marcada para o dia 28 de janeiro. Então, já vamos ter aí aquele impedimento que a câmera sai, o jogo fica meio que em 3D, e aí mostra o jogador ali naquela parede virtual, né? Só o pedacinho que fica à frente ali. Sensacional, ótima iniciativa do Brasil, era necessário. Isso vai, pelo menos, tirar mais uma hipótese aí de polêmica de arbitragem. Claro que tem outras coisas interpretativas que podem ainda gerar polêmica, mas impedimento deve deixar de ser um problema já a partir do ano que vem, né? E agora tem o Flamengo fazendo uma força-tarefa para trazer os convocados de volta a tempo do Fla-Flu. Como eu adiantei agora no início do vídeo, o Flamengo estuda a possibilidade de fazer essa força-tarefa e há uma possibilidade que frete voos para acelerar o retorno dos jogadores após o último amistoso. Os jogadores do Uruguai, Colômbia e Equador têm o retorno facilitado por conta do local dos seus segundos jogos. Até a Colômbia, diferente do que eu pensava, achei que o Carrascal fosse jogar na Oceania a segunda partida também. Parece que não, parece que vai ser nos Estados Unidos. Então, o último amistoso da seleção de Arrascaeta, Varela e Vinha, o Uruguai, vai ser no dia 18 contra os Estados Unidos na Flórida. Isso facilita esse retorno a tempo. Já a última partida de Carrascal será no dia 17 contra a Nigéria em Nova York. Então, seleção colombiana joga em Nova York no dia 17, 2 dias antes aí do jogo contra no jogo contra o Fluminense, o Fla-Flu. Então, é uma possibilidade aí de retorno a tempo de Carrascal. Por fim, a seleção de Plata, o Equador, encerra a data FIFA contra a Nova Zelândia no dia 18 em Nova Jersey, ou seja, o Plata também tem chance de voltar a tempo. Ele já vai jogar um dia antes só, então de repente tem poucos minutos ali. Então existe uma possibilidade aí desses 3 jogadores. Porém, a maior dificuldade fica por conta dos jogadores da seleção brasileira, o Alexandro e o Danilo. Por quê? Eles vão estar à disposição de Ancelotti para os jogos com Senegal dia 15, em Londres, e Tunísia no dia 18, em Lille, na França. O Flamengo levará em consideração o desgaste de cada atleta, dependendo de sua minutagem na data FIFA. O clube não vai medir esforços, mas também não vai fazer loucuras. Tá aí. Já o caso dos brasileiros, eles jogam lá na França um dia antes, fica um pouco mais longe, mais complicado aí essa logística, mas vamos ver. Tudo vai depender dessa análise aí. Se de repente os jogadores não atuarem nem um minuto nessa partida, pode ser que
facilite aí para voltar a tempo de jogar no Fla-Flu, né? Pelo Flamengo contra o Fluminense. E aí, tem isso aí, o Flamengo tá fazendo esse plano aí de retorno com voo fretado, essa força-tarefa e tudo mais. Porém, por outro lado, a Leila Pereira tá fazendo o mesmo com o Vitor Roque e cedeu o avião dela para outros jogadores. Só que ela tá achando que deixar os jogadores do Flamengo de lado é nossa, como eu tô atacando o Flamengo. E não afeta em nada, porque o Flamengo, se precisar, compra um avião e manda lá, não precisa nem fretar. Presidente do Palmeiras, Leila Pereira, fretou um voo particular para garantir o retorno de Vitor Roque do Palmeiras, Fabrício Bruno do Cruzeiro e Paulo Henrique do Vasco após os compromissos com a seleção brasileira. Segundo a dirigente, o pedido partiu dos presidentes do Cruzeiro e do Vasco e ela prontamente aceitou em nome do espírito de cooperação no futebol nacional. Pedrinho, o dono da SAF do Cruzeiro, e o Pedrinho, o presidente do Vasco, entraram em contato comigo para perguntar se eu poderia trazer os atletas com Vitor Roque no meu avião. Respondi prontamente que sim, é esse o espírito de cooperação que deveria nortear o futebol brasileiro e não o individualismo que alguns clubes e dirigentes insistem em demonstrar. No entanto, a ajuda não se estendeu aos atletas do Flamengo que ficaram de fora da iniciativa, mas a gente sabe, o Flamengo, primeiro que até pelo perfil do BAP, ele não ia nem pedir e nem aceitar essa ajuda aí da Leila Pereira. E o Flamengo faz todo um plano ali, inclusive no voo os jogadores vêm fazendo a recuperação. Então o Flamengo deve fretar um voo específico, apartado aí para trazer esses jogadores e fazer essa força-tarefa para conseguir ter a galera de volta a tempo do Fla-Flu. E se não der também, o Flamengo tem um elenco muito forte, tem total capacidade aí de enfrentar o Fluminense de igual para igual. Então a Leila Pereira, com essa atitudezinha aí que ela se diz muito boazinha, mas na verdade ela é a que mais pensa só em si, inclusive nesses momentos de dizer que é muito benevolente, muito boa, ela acaba prejudicando, ela tenta, né, prejudicar, mas não prejudica o Flamengo, então não muda nada nisso aí. Vamos falar agora da questão da Libra, da briga do Flamengo com a Libra, porque a liminar que o Flamengo tinha de segurar a grana lá, de congelar, ela foi quebrada parcialmente. A Justiça derrubou o pedido do Flamengo e liberou os valores da Libra para os demais clubes. Apenas 17 milhões seguirão bloqueados dos 80 milhões retidos inicialmente. A desembargadora destacou que o Flamengo participou da escolha da empresa que definiu os critérios e criticou o clube por não apresentar seus cálculos nas últimas 3 semanas. Enfim, tem que haver de qualquer forma esse recálculo, essa atualização. É claro que o Flamengo tem o direito de reclamar, mas o fato de não ter apresentado o cálculo que o Flamengo até apresentou na reunião do Conselho, mas não ter apresentado nessa liminar, que é pelo que estão falando aqui, não foi apresentado, é um erro. E o Flamengo segue aí buscando reparar essa injustiça aí do contrato com a Libra. Vamos ver no que vai dar, mas a princípio foi quebrada de fato ali essa liminar. E a pressão do Flamengo para cima do Palmeiras deu certo. O Flamengo acaba conseguindo uma vitória relacionada à justiça aí contra o Palmeiras. Por quê? A Leila Pereira criticou aquela questão lá do Bruno Henrique, dizendo que era um absurdo o tempo que demorou para o julgamento, que ele tá jogando aí fazendo gol, e blá, 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 blá. Enquanto isso, ela não olhou para dentro do próprio clube, porque o Vitor Roque já tem um mês que fez aquela postagem lá do Tigre mordendo o Bambi, né? E afetando lá, ofendendo a torcida do São Paulo. Foi enquadrado na questão lá de discriminação e não foi julgado até agora. Porém, o atacante Vitor Roque do Palmeiras será julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva na próxima segunda-feira. Processo de desrespeito a uma postagem de teor homofóbico publicada pelo jogador após o clássico contra o São Paulo. Enfim, né? Até que enfim foi colocada em pauta essa questão aí do Vitor Roque. Vitor Roque foi enquadrado no artigo que trata dos atos discriminatórios e, caso seja condenado, poderá receber suspensão de 5 a 10 partidas. Tá aí, Vitor Roque podendo também ficar fora do restante aí do Brasileirão, dependendo da decisão aí da Justiça. E agora, meus amigos, é a notícia que tá todo mundo esperando há muito tempo receber.
que veio e dá um alento, dá uma acalmada no coração de todo rubro-negro, porque, segundo Pedro Ivo da ESPN, o atacante Pedro, fora do jogo de ida das semifinais da Libertadores contra o Racing, desde desse jogo, né, apresenta boa evolução e começa com treinos com bola, muito provavelmente ainda essa semana. O jogador vai trocar a imobilização por uma abaixo do cotovelo e já está dado como certo para a final da Libertadores. A gente vinha trazendo que essa era a perspectiva, mas a gente sabe que fisiologicamente não dá para garantir nada até que o jogador de fato esteja sentindo menos dor, esteja evoluindo, e é isso que está acontecendo. O Pedro já disse que está sentindo dor zero praticamente. A proteção que ele vai usar é uma proteção que já dá mais mobilidade para ele, e ele já volta aos treinos com bola. Ainda bem, estamos com essa notícia que era muito esperada, e a tendência é termos a notícia definitiva aí nos próximos dias, próximas semanas. E vamos falar agora de mercado da bola, mas antes tem o meu parceiro novo aqui no canal, que é o FIFA Friends Plus, que é nada mais nada menos do que o FIFA 16, para mim o melhor FIFA da história, modificado para você poder jogar com todos os times do Brasil, Série A, B, C, D, todos os times com estádio perfeito. Tem até uma modificação para o gráfico dele ficar mais legal, a jogabilidade é a melhor possível e você pode ver os detalhes num canal que eu acabei de criar, que é o Lucão Joga. Lá eu tô jogando esse patch e você pode ter mais detalhes por lá, e também se você for aqui nesse QR Code ou no link da descrição para ter mais detalhes dessa maravilha. Se você gosta de games ou se o seu filho, o seu neto gostam, mostra para eles, eles vão ver se não é a melhor forma de jogar futebol nos dias de hoje, beleza? Então beleza, vamos de mercado da bola agora, começando com mais detalhes aí sobre a renovação de Felipe Luiz. A diretoria do Flamengo prepara uma contraproposta para apresentar o Felipe Luiz, que negocia a renovação. Informação aí, esses detalhes vêm da Raíza Simplício. Flamengo fez uma oferta ao treinador em abril, mas o Felipe Luiz optou por deixar o assunto para depois. Após a Copa do Mundo de Clubes, o rubro-negro recebeu uma oferta de Jorge Mendes, aí o empresário do Felipe Luiz, e a diretoria ficou de dar uma resposta. A proposta lá que foi apresentada pelo Jorge Mendes está na mesa do BAP, que está avaliando aí as condições. A expectativa é que o BAP envie uma contraproposta em breve para o Felipe Luiz. O que está travando isso tudo ainda? Financeiro. Parte de salários, de premiações, isso tudo, o Flamengo ainda não está convencido de que vale a pena pagar o que está sendo pedido e deve fazer essa contraproposta aí com alguns ajustes, mas o sentimento interno ali no Flamengo, nos bastidores, é que os dois lados cedendo um pouco vai acabar dando negócio. O Flamengo deve conseguir a renovação com o Felipe Luiz. Porém, eu ainda acho que o BAP pegou para dar uma olhada nisso aí, avaliar e fazer a contraproposta, muito por conta desse final de ano. Ele está esperando os resultados dos campeonatos para depois definir qual vai ser essa contraproposta. Ah, não vai renovar se não ganhar algum campeonato? Acho que até isso extremamente radical não vai acontecer. Mas, por exemplo, se ele perde a Libertadores, os valores a serem oferecidos são outros. Pode ser um tiro pela culatra no Flamengo? Pode, porque aí pode ser que o Jorge Mendes e o Felipe Luiz peçam mais. Mas eu acho que a estratégia do BAP é ver como é que vai ser o desenrolar aí desse fim de ano para entender o quanto o Flamengo consegue esticar a corda para não gastar tanto assim com o Felipe Luiz. Vamos acompanhar. Comenta aí sua opinião se você acha que o Felipe Luiz é para renovar com ele de qualquer jeito, ou depende dos resultados agora no fim do ano, ou independente dos resultados tem que trocar. Deixa nos comentários sua opinião sobre essa questão aí da manutenção do Felipe Luiz ou não. E agora tem o plano A para a zaga, que já está definido. O Flamengo, a gente vem falando aí de Lautaro Ribeiro, vem falando de Nino, falando de vários zagueiros que a gente sabe que estão ali na lista entre os nomes cotados, mas Vitão parece continuar sendo o nome preferido do Flamengo. O Flamengo já está preparando aí, segundo o jornalista Leonardo Mol da Band Rio Grande do Sul, uma nova proposta para o Vitão. O Flamengo já tentou na última janela, está tentando de novo agora e deve fazer uma nova proposta bem parecida com os moldes da última janela, que é perdão do calote do Thiago Maia,
e possivelmente mais uma grana, só que entra nesse caso agora mais um nome que pode ser adicionado à negociação, que é o nome de Michael, que interessa ao Inter de Porto Alegre e pode abater mais uma parte desse valor a ser pago ou até zerar. Pode entrar perdão da dívida do Thiago Maia mais o Michael e eles mandam o Vitão. As negociações devem dar uma esquentada a partir de agora, que a gente já está se aproximando aí de dezembro, da parte final aí do ano, abertura de janela e tudo mais. E qualquer novidade que eu tenha aí sobre essas negociações eu trago aqui para vocês. Beleza? Por hoje era isso. E fala, galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Além disso, tem o botão hypar, que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que tá aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar pro lado que vai aparecer a opção de hypar e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima! Flamengo!